Olá pessoal, tudo bem? Professor Micepa aqui de volta para mais uma videoaula com você do sexto ano. Ou você que nos segue aí para fazer as nossas revisões junto com toda a nossa equipe do Educapé. Ó, se liga aí, tá? Aula número 26, a gente vai falar sobre a base, sobre fração, tá bom? É importante que você aprenda esse assunto. É super importante estar no dia a dia e você não pode perdê-lo, tá bom? Ó, outro detalhe, se você não está inscrito nas nossas redes sociais, se inscreve aí nos nossos canais e tem desafio para você resolver, tá bom? Ó, professor, passa aí o desafio e dá uma nota para quem acertar, é claro, né? Eles merecem, beleza? Nossa equipe de hoje, estamos com o Jefferson, grande Jefferson fazendo parte da nossa equipe e ele, você não está visualizando, mas ele está conosco, o Manuel, tá bom? Vamos lá então para a nossa videoaula de hoje. Já vou começar a falar sobre a história da matemática para que você lembre que a matemática é um modelo social e ela está servindo à nossa sociedade há muito tempo, tá bom? As primeiras notícias do uso de fração vêm do Egito Antigo, onde as terras que margeavam o rio Nilo eram divididas entre grupos familiares em troca de pagamentos e tributos que hoje nós podemos correlacionar, como por exemplo o IPTU, ok? Então aí a imagem para você verificar, olha, a imagem que a gente sempre usa do rio Nilo e as suas ilhas que ficam em seu contorno, né, durante aí a navegação. Esses lugares que você está visualizando agora, esses lugares que estão bem habitáveis, antes era para plantação. Então, toda vez que o rio tinha o volume de água maior do que o normal, ele inundava parte das terras. Então, tinha profissionais que serviam desde a época do faraó para medir essas terras e saber quanto que exatamente você ia pagar de tributos. Como o Rio Nilo sofreu essas inundações periódicas, as terras tinham que ser sempre medidas e remarcadas pelos caras que chamavam esticadores de cordas ou agrimensores, já que o tributo era pago proporcional ao plantio, à área do plantio, né? Os egípcios conheciam a fração de numerador 1, e esta era a forma que eles usavam para representar. Assim, ó, um pão partido em 3 fatias, cada fatia tem 1/3 do pão. Ó, uma fatia e o pão partido em 3 partes iguais, ok? Numerador é a parte de cima, denominador a parte de baixo, não esquece. Ele também usava símbolos. Esses símbolos, que nesse caso aí parece a ferradura ou o osso do calcanhar, representava o número 10, tá bom? Olha, veja aí a tabelinha que a gente usa sempre para referenciar e o sistema de numeração egípcio, a partir das imagens, representava numericamente o sistema de base 10, certinho? Olha, presta bem atenção, ó, um traço e ele ia até 9, depois o osso do calcanhar 10, depois o rolo de corda 100, a flor de lótus, que é bem interessante vocês entenderem a história da flor de lótus, vale 1000, o dedo indicador para condenação, inclusive, 10.000, o sapo, e o último era o faraó, com 10 elevado a 6. E se fôssemos representar uma fração, um pão partido em 10 fatias, 10 pedaços, nós teríamos aí 1/10 para cada fatia. Agora que você compreendeu um pouco disso aí, eu vou adiantar, porque essa é a representação que nós temos, e também te indicar aí um vídeo que você pode acessar, tá bom? Aponta a câmera do teu celular para esse quadradinho aí na cabeça aí de Jefferson, tá vendo? Isso aí, Jefferson, obrigado. E aí você vai ter acesso ao material que a gente separou com muito carinho para você. Esse QR Code traz um monte de coisas que você pode pesquisar, não espera só os nossos conteúdos, não. Vai lá e pesquisa, seja no teu celular, smartphone, tablet ou no computador, pesquise. Seja um curioso da matemática e vá buscar a aplicação dessa ciência no cotidiano, tá bom? Vamos lá então. Essas medidas fracionárias não são números naturais, são exemplos de números chamados racionais, ok? Olha, vou te mostrar pela teoria dos conjuntos, mas
é só para você entender a ordem. Os números naturais são aqueles números de 0 no crescente, né? Fazendo uma ordem crescente de 0, 1, 2, 3, seguindo ao infinito. Essa é a teoria desses números aí, chamados números inteiros, você só vai aprender no 7º ano. Por isso que eu não vou dar ênfase, eu estou falando só da sequência, tá bom? Olha, você vai aprender número natural, agora você vai, no 7º ano você vai aprender número inteiro, mas ainda no 6º ano você vai aprender o número racional. E é essa ordem aí de aprendizagem. Por que, professor, desse salto aí eu não vou aprender número inteiro? Porque o número inteiro é um número espelhado. E aí tem os jogos de sinais que nós não vamos trabalhar agora com vocês. Principalmente para frações também. Então, presta bem atenção. O número racional é esse aí, ó, representado pela letra Q, onde eu tenho A como numerador e B como denominador, sendo que B não pode ser diferente, B tem que ser diferente de 0, ele não pode ser 0, tá? Essa ênfase que a gente vai dar, e aí eu vou falar para vocês das 3 nomenclaturas que nós usamos para indicar essa formulação algébrica, que é essa fração. Nós chamamos de parte e o denominador de todo, lembrando que B tem que ser diferente de 0. E aí nós também podemos chamar, além de parte e todo, você pode chamar numerador e denominador na parte inferior. Você pode chamar diminuindo e subtraindo. 3 nomenclaturas para a mesma função que a letra I está ocupando na fração. Certinho? Então vamos lá. Que agora a gente vai falar de um jogo aplicável à matemática chamado WordWall. A plataforma WordWall, ela serve para muitas outros assuntos, não só matemática, mas é claro que a gente sempre referencia aqui, tá? Olha, se você quiser saber um pouquinho mais, ó, acesse esse QR Code aí, ó, na cabeça do Jefferson, que você vai exatamente para essa plataforma que eu vou te ajudar a resolver, tá? Você tem 3 minutos e meio para resolver essa plataforma aí, desse game. É muito importante jogá-lo, até porque o game ajuda a reforçar o assunto e a gamificação é interessante. Melhor jogar game de matemática para aprender alguma coisa do que um game que você não vai aprender algo que é para o teu futuro, né? Então, jogar por jogar não adianta, é jogar para ganhar e mostrar que você é capaz. Olha o que está dizendo aí, ó. Escolha a fração que representa as fatias retiradas de uma pizza. Então, a imagem aí comigo, ó. Essa imagem, quantas fatias eu tenho no total dessa pizza? Tem algumas fatias que já foram consumidas, certinho? Aí você vai olhar aí, ó, comigo, quantas fatias tem no total. Veja, consumidas foram 4. E eu tenho mais 6 que não foram consumidas, total de 10 fatias. É perceptível, né? Tá claro aí na resposta. Na letra A, 4 sobre 10. Na letra B, 1 sobre 10. Na letra C, 2 sobre 10. Na letra D, 3 sobre 10. Ou seja, o todo já está referenciado na fração, tá bom? Olha, o numerador que vai dizer para mim quantas fatias foram consumidas. E é o que ele quer. Ele quer saber, olhando essa pizza, eu posso representá-la na forma de fração. E qual seria a resposta? Quantas fatias foram comidas, né? Quantas foram consumidas entre as 10? Foram 4, né? Concorda comigo? Olha aí, 4 vagas na pizza que já foram retiradas. Então, são 4 de quanto? Do total. 4 de 10. Só pode ser a letra A. Então, marca aí a letra A. Você tem 3 minutos e meio para fazer isso e para passar para o próximo slide, ou seja, para o próximo nível, na verdade, né? Então, olha aí embaixo aí da imagem, ó. 1 de 6. Essa é a primeira que nós estamos te ajudando a resolver. Então, você, quando entrar aí na plataforma do WordWall, vai fazer não só essa novamente, mas vai fazer a 2, a 3, a 4, a 5, a 6 e passa para outro nível. Não esquece, 3 minutos e meio para resolver cada questão e se você resolver em tempo rápido, você ganha
a diferença do tempo como bônus. É muito legal essa plataforma. Tá aí para você se divertir à vontade, ok? Vamos lá então que eu vou te mostrar aqui um exemplo. Em uma pizzaria, as pizzas são divididas em 8 pedaços iguais. Theo e sua namorada Joana pediram uma pizza, mas não conseguiram comê-la inteira. Observa a figura, tá faltando, não tá? Quantas eram? 8. Então, quantas restaram? 5. Então, quantos pedaços Theo e a namorada comeram? É claro, né? 3 pedaços. Bem claro aí para vocês, ó. E quantos pedaços restaram? 5. Tá vendo os pedaços daí? Mas nós vamos responder numericamente. Concorda comigo? Vamos lá, então. Olha, quantos pedaços Theo e a Joana comeram? 3, ó. 3 pedaços. Foram esses. Quer dizer, não foram esses, né? Eu tô preenchendo aí só para você ter uma noção, mas foram 3. Ok? Fechou então? Vamos lá. Comeram 3 pedaços. Quantos pedaços restaram? Já estavam aí, né? Restaram 5 pedaços do total de 8 fatias. Agora vamos para entender o número racional na forma de fração. Ou seja, além de representar as partes de uma quantidade dividida igualmente, uma fração, ela também pode representar uma razão ou um quociente de uma divisão. Porque é um número racional, não esquece, tá? Olha, a razão, eu tenho 2, 4, 6, 8, 10 figurinhas aí disponíveis na tua tela. Entre elas, 4 mais claras, né, cinza, e as outras 6 mais escuras, o marrom aí escuro na fileira, tá? Na ordem aí, ó. Seja da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, ok? Bom, o que a gente precisa representar? O que está dizendo a figura como um todo? Está dizendo que entre 10 pessoas, 4 são diferentes, tem cores diferentes, né? É o que eu estou visualizando. Mas a gente pode pensar assim, ó. Estima-se que 6 pessoas em cada 10 no mundo não têm saneamento adequado. Essa relação pode ser iniciada pela razão 6 para 10, 6 sobre 10. Ou seja, 6 décimos das pessoas no mundo não têm saneamento adequado. Viu como a razão fica mais fácil para a gente colocar não só a representação figurada, como você está vendo aí na imagem, na figura, na verdade, na figura dos 10 bonequinhos, como na representação por fração, por razão. Agora nós vamos ver o quociente, que é a palavra que deriva do termo latim quotiens, que o significado é quantas vezes. A palavra é utilizada para designar resultado de uma divisão aritmética, o numerador pelo denominador, tá? E a gente usa sempre essa figurinha para falar para vocês aí do casal recém-casados que recebem de presente 3 barras de chocolate de sabores diferentes, né? Chocolate tradicional, chocolate ao leite e chocolate amargo. E aí, veja, são 3 barras para ser dividido para os dois. 3 dividido por 2. É claro que cada um irá ficar com uma barra, uma possibilidade, claro, não é obrigatório que seja apenas assim, tá? Mas cada um pode ficar com uma barra e metade de outra barra. Ou eles podem dividir as 3 barras em 2 partes e cada um ficar com 3 partes, ok? Também pode ser. Existem várias formas de dividir. Esse chocolate pode até ser por barrinhas menores, que são esses tablets que você está vendo aí, ó, nas barras. E aí depende da escolha. Mas normalmente, no total, no somatório dos chocolates, cada um vai ficar com um comparativo de uma barra mais a metade de outra barra. Tá bom? Agora que você já sabe razão e quociente, nós vamos aplicar esses probleminhas no mundo real. Preste atenção, ó. No Egito Antigo, para medir as terras destinadas ao plantio, eram utilizadas cordas demarcadas com nós indicando a unidade de comprimento da época. Contudo, nem sempre as unidades cabiam na quantidade inteira de vezes nessas medições, sendo necessário usar
frações da unidade. Os esticadores de cordas são esses caras aí, ó. Os profissionais que eu falei para você logo no comecinho da nossa videoaula, que magiavam o rio Nilo nos barquinhos e com suas cordas, chamados de esticadores de cordas ou agrimensores, que mediam as terras férteis do Nilo para saber quanto que você ia pagar de impostos. Então, como que eles faziam? Utilizavam, na maioria das vezes, esse triângulo que é chamado triângulo pitagórico, com 5 nós para essa hipotenusa, o maior lado do triângulo, que você está vendo aí na sua imagem, tá? 3, 4, 5, tá? Nessa ordem aí, ó. O cateto menor 3, o maior 4 e o do meio 4, o maior 5, tá bom? Então, é importante que você entenda, olha a animação, ó, o espaço entre cada nós são sempre os mesmos, ou seja, é uma unidade de medida, qualquer aí, uma escala, tá bom? Essa é a unidade que nós vamos utilizar. Então, se eu fizesse essa representação de unidade de medida, comparando com o pão, seria cortar o pão em 3 vezes, 1 sobre 3, ou seja, as fatias devem ser cortadas por iguais, tá bom? Parte e todo, recapitulando para você, ou numerador e denominador, ou minuendo e subtraindo. Bom, inspirada nos egípcios, com a notação atual dos antigos egípcios, representa a fração que está ali. Vamos representar? Agora que você viu o exemplo que eu te mostrei do pão, vamos fazer com a corda. Quantas partes tem? 5, né? E aí? 4. E desse lado? 3. Então, a gente pode fazer um comparativo de um lado em função do número total de nós que essa corda tem, tá? Então, 3, 4, 5 ou 5, 4, 3, tanto faz. Olha, se eu comparar um espaço desse aí, que está em preto aí, que é a distância de um nó, eu vou dividir com o total de nós que surgem. 5 mais 4, 9, mais 3, 12. Então, a solução é 1 sobre 12. Deu para entender? Tá claro? Então, sempre que eu fizer o comparativo de uma unidade de um numerador, eu tenho que sempre estar dividindo ele com o total de partes que foram divididas. Por isso a gente chama parte todo, numerador, denominador, minuendo e subtraindo para a mesma fração. Ok? Vamos lá então. Um nó para 12, total de nós. Bom, agora nós vamos resolver uma questão. Segue comigo. Ó. Alisson comprou 20 garrafas de suco para a sua festa de aniversário. Foram consumidos 4/5 dessa quantidade. Quantas garrafas foram consumidas? Eu vou fazer de um jeito, mas existem várias formas de resolver essa questão, ok? Preste atenção na minha solução, mas tente fazer uma solução diferente também, se você quiser, porque o resultado é o mesmo. Você pode dividir 4 por 5, que vai dar, nesse caso aí, né, um número decimal. Ao dividir, né, 40, eu tenho 0,8, então ao multiplicar já daria certinho. Então, se eu dividisse 4 por 5, teria 0,8. Multiplicado por 20, eu teria o valor. Ou eu posso fazer 20 vezes 4 e dividir o resultado por 5. Eu também posso fazer 20 dividido por 5 e o resultado multiplicar por 4. Já te dei 3 formas de resolver essa questão e o resultado é o mesmo. Preste atenção, eu vou fazer essa aqui para você entender como ela é fácil. 20 vezes 4 vai dar 80. 80 dividido por 5 vai dar 16. Ok? Viu como é fácil? Então, das 20 garrafas, foram gastas 16, consumidas 16 garrafas durante a festa. E é claro que fazendo um comparativo com 20, sobram 4 garrafas ainda para Alisson se divertir aí depois da sua festa. Combinado então? Vamos seguir? Quarta questão. Responda cada item a seguir sabendo o que refere-se ao estudo de frações. Você pode afirmar que 2/3 e 4/6 de uma mesma figura representam a mesma região dessa figura? Letra B.
Em uma semana, um terço dos funcionários usam metrô, enquanto um quinto usa ônibus para trabalhar. Qual o tipo de transporte mais usados pelos funcionários? Vamos verificar cada uma delas? Primeiro aí, vou trazer para você a letra A. 2 terços comparados com 4 sextos. Se eu duplicar o 2 e duplicar o 3, ou seja, multiplicar tanto o 2 quanto o 3 pelo mesmo valor 2, será que eu vou obter 4 sextos? Será que multiplicando esse cara aí por 2, esse por 2, eu vou obter 4 sextos? Vou, né? 2 vezes 2 dá 4, 3 vezes 2, 6. Então, elas são equivalentes. São chamadas de frações equivalentes. E quando eu faço a divisão por 4 por 6 ou 2 por 3, o valor decimal é o mesmo. A taxa é a mesma, tá bom? Sim, são frações equivalentes, é a resposta. Em uma empresa, um terço dos funcionários usam metrô, enquanto um quinto usa um ônibus para trabalhar. Ele quer saber, né, qual o tipo de transporte mais usado. É claro que se eu tenho 1 para 3, é totalmente diferente de 1 para 5, tá? 1 para 3, eu tenho um quantitativo muito menor. Olha, 1 a cada 3 funcionários usa o metrô, enquanto 1 a cada 5 usa o ônibus. Então, eu tenho mais funcionários que usam outros transportes e apenas 1 que usa o ônibus. Enquanto eu tenho um quantitativo muito menor de funcionários que usam outro transporte, enquanto esse 1 usa o metrô. É claro que é 1 para cada 3 funcionários. Combinado? Feito a relação aí, vamos seguir para a gente fechar, dá tempo dessa quinta questão. Utilize a calculadora para responder as seguintes questões. Como uma hora tem 60 minutos, quantos minutos há em 3/4 de hora? Mesmo processo que a gente fez agora há pouco, você pode fazer, tá? Quantos dias correspondem a 2/5 de um ano e 365 dias? Também o mesmo processo. E como um litro tem 1000 ml, quantos mililitros existem em 8/25 de um litro? Vamos fazer rapidão naquela sequência que eu fiz para você, tá? 60 minutos vezes 3, o resultado divide por 4. Mas eu posso também fazer 60 dividido por 4 e o resultado multiplicar por 3. Dá a mesma resposta, não se preocupa, tá? 60 vezes 3, 180, dividido por 4, nós vamos ter 45 minutos. Resposta do item A, já prontinho para você. No item B, eu vou fazer da mesma forma, mas vocês também podem simplificar. 365 dividido por 5 e o resultado multiplica por 2. Ou pode pegar 2 dividido por 5, o resultado vai dar uma fração, 0,4, não vai dar um número decimal, 0,4, multiplica por 365. Tanto faz, tá? Mas também pode multiplicar 365 por 2, que dá 730, e dividir por 5, que dá 146 dias. E como ele quer em dias, né? Pode deixar assim mesmo. E o último, para a letra C, com 1 litro tem 1000 ml, ele quer 8/25 avos. Então, podemos fazer assim, ó. Nesse caso, eu vou fazer diferente, tá? Eu vou simplificar 1000 com 25. Por quê? É mais fácil, ó. 1000 dividido para 25 vai dar 40. 1000 dividido por 250, que daria 4, né? Então, 1000 dividido por 25 dá 40. 40 vezes 8, 320 ml. Viu como foi fácil essa? Para mim, foi super fácil e foi gostoso. Tranquilo? Ainda tem tempo, Manuel? Não, né? Então, faz aí esse desafio, ó. Esse desafio aí, manda pra gente nas nossas redes sociais. É muito fácil. Assinale a fração imprópria. Não lembra? Volta lá no teu livro, recapitula e até a próxima aula. Tchau, tchau.